Olá, meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. E estamos sentados aos pés do monte, ouvindo Jesus proferir o seu grande sermão. E ouvindo o que Jesus vem ensinando, não temos outra alternativa a não ser nos juntarmos ao coro e dizermos: ninguém jamais falou como esse homem. E chegamos a uma parte do Sermão do Monte que nos traz grande conforto e alento para os nossos corações. Nesse mundo de ansiedades e preocupações, Jesus diz: não se preocupem, o Pai sabe. Vamos então falar sobre a providência de Deus no Sermão do Monte. Jesus vai falar na próxima sessão sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E precisamos entender o sermão como um todo que se completa. É o movimento fluido e contínuo do seu discurso. Todo aquele que está com a sua casa sobre a rocha precisa descansar. Jesus está falando aqui sobre sintomas e sobre a cura. Podemos entender no discurso de Jesus que o remédio para as nossas preocupações e ansiedades é entendermos aonde está construída a nossa casa. Onde está o tesouro do nosso coração e quem de fato é o Senhor sobre as nossas vidas. E em contrapartida, muito dos nossos medos e preocupações está justamente no desconhecimento deste fato. Esse é o diagnóstico que Jesus dá. Por isso, Jesus começa esses versículos dizendo, portanto, ele está ligando tudo. Então, a confiança que Jesus fala aqui não pode ser entendida a parte do que ele falou e ainda irá falar. Porque, do contrário, sempre estaremos tratando sintomas e nunca a causa real do nosso mal. Não se preocupem. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus começa dando uma ordem. E olhe que a questão aqui não é para que você viva de uma maneira irresponsável, mas sim para que as preocupações com aquilo que nós iremos comer ou com o nosso vestuário não sejam uma força motriz da nossa vida. Você está vivendo hoje pensando no amanhã e o resultado é único: ansiedade. E eu posso falar sobre ansiedade, tenho muita experiência nisso. O problema do ansioso é que isso passa a dominar a sua vida. Tudo é pesado e avaliado pelo grau de ansiedade do momento. E a totalidade da nossa vida passa a ser vista pelo prisma da ansiedade. Lembra do que Jesus falou sobre os dois senhores? Então, quando entramos nesse ciclo de ansiedade, as coisas que deveriam ser o subsídio da nossa existência passam a nos dominar e se assenhorar de nossas vidas. Vamos falar sobre o que essa preocupação não é. Ela não é uma preocupação responsável sobre o cuidado da sua família. Ela também não é uma providência para um futuro seguro. E ela também não é a irresponsabilidade de você deixar o seu sustento sob o cargo de outro. E tenho certeza que nós, em muitos momentos, seremos assaltados pelas preocupações e ansiedades. É por isso que Jesus continua falando. Observem. Observem as aves do céu. Não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? A ansiedade faz o nosso olhar se concentrar no nosso próprio eu, nas minhas necessidades e anseios. Jesus conduz o nosso olhar para fora de nós. Observem, olhem, mude o foco da sua visão. Nessa mudança de foco, podemos observar o cuidado de Deus sustentando toda a sua criação. E aqui, sem nenhum juízo de valor, podemos fazer uma observação de um fato.
Se Deus cuida das aves dos céus, também cuidará das nossas vidas. E Jesus mais uma vez estabelece uma verdade que está permeando em todo o sermão: o Pai. E isso é o nosso alicerce. Nós temos um Pai que conhece todas as nossas necessidades e tem o poder para supri-las. Então, todas as nossas preocupações e anseios são um atestado da nossa falta de fé nesse Pai amoroso e cuidadoso. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aqui está a síntese do diagnóstico de Jesus. Nossas ansiedades e preocupações são a inversão dessa ordem. Buscamos a dádiva em vez do Senhor, do doador da dádiva. O Sermão do Monte fala sobre a dinâmica do cidadão do reino. E quando nos damos conta disso, as nossas perspectivas precisam de uma mudança. Precisamos de uma recalibração de valores. As nossas preocupações transcendem hoje e começamos a olhar para um reino que ainda virá, pois já aprendemos a orar, pedindo para que esse reino venha. Por isso é a motivação do reino que nos move, é a propagação e o governo do rei. Esse rei que cuida de nós hoje e cuidará amanhã. E esse rei nunca falhou. Jesus está falando nesses versículos nada mais, nada menos do que a providência divina. A doutrina da providência de Deus diz que Ele controla todas as coisas e nada escapa do seu domínio. Nada é acaso ou coincidência. Tudo está no controle de Deus, inclusive as nossas vidas. Seguimos agora a teologia sistemática de Wayne Grudem e colocamos a providência divina sob 3 perspectivas. A primeira é a preservação. Deus preserva todas as coisas criadas. Ele não somente criou o mundo, mas conserva continuamente a sua criação. Ele não é como um relojoeiro que, após montar um relógio, dá a corda e deixa que esse relógio funcione por si só. Não, o universo ainda está preservado, porque Deus sustenta todas as coisas. Sabemos que o sol nascerá amanhã, porque Deus continua sustentando todas as coisas. Sabemos que a noite virá hoje, porque Deus continua sustentando todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a sua palavra poderosa. A segunda perspectiva sobre a providência divina é a cooperação. Todas as coisas criadas cooperam para o plano de Deus. Nada age independente do propósito divino. E essa verdade nos assombra, porque em diversas vezes nós não conseguimos entender e compreender a vontade do Pai, mas continuamos confiando, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E a terceira perspectiva sobre essa providência divina é governo. Estamos agora falando de um Deus que não é pego de surpresa dos acontecimentos do mundo, mas sim que Ele governa todas as coisas, que Deus é soberano sobre a sua criação. E essa verdade vai de encontro aos nossos corações rebeldes e desejosos de viver uma falsa liberdade. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração a geração. A providência divina diz que Deus continua preservando a sua criação. Todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra de Deus. Que todas as coisas cooperam segundo o propósito de Deus. Todas as coisas estão caminhando segundo a vontade e o plano de Deus.
E isso me leva à conclusão que Deus governa todas as coisas. Deus ainda continua assentado no seu trono, cuidando amorosamente dos seus filhos. E nós nos entregamos a essa verdade e confiamos nesse Pai amoroso. Nessa sessão do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre a providência divina, sobre o cuidado de Deus para com seus filhos, da insensatez que é vivermos ansiosos e preocupados. Ele controla todas as coisas, até as circunstâncias que parecem nos ser contrárias. Lembra daquele texto muito conhecido que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos confiar nas palavras de Jesus. Nosso Pai Celestial está no controle e está cuidando de nós. Absolutamente nenhuma circunstância pode nos separar do amor dele. E se diante de tudo ainda permanecemos ansiosos e preocupados, precisamos compreender e confiar nessa verdade revelada nas Escrituras. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. E deixa eu te lembrar que Deus tem graça para nós hoje e tem graça para nós amanhã. Que Deus possa nos abençoar. E agora, no momento de indicação, trago para vocês 2 sugestões para que vocês se aprofundem nesse assunto. O primeiro é o livro Crucificando a Moralidade, de R.W. Glenn. Ele traz uma abordagem que o Sermão do Monte está além do nosso moralismo e além da nossa religiosidade. É um livro para você ler, chorar e celebrar. A segunda indicação é o livro O Sermão do Monte, de Sinclair Ferguson. Esse livro é uma explanação pastoral com amor, que fala do Sermão do Monte, dando um novo sabor ao ensinamento de Cristo, para que nós possamos viver a graça da obediência de Jesus. Você não pode deixar de ler esses livros.